Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gostaria de falar sobre um tema que eu acho que é um pouco polêmico para algumas pessoas, não para todo mundo, né? Mas para nós cristãos, o símbolo da cruz, o que ele representa. E ainda hoje existem linhas de pensamento, existem pessoas que afirmam que a cruz é maldita, por causa de Deuteronômio 21:23, que diz que aquele que for pendurado no madeiro é maldito. E em Gálatas também fala, né, que Jesus se fez maldição por nós, sendo pendurado no madeiro. Mas essas pessoas elas falam que a cruz, né, por ser um símbolo de tortura e morte, né, e a gente entende que realmente a cruz era um instrumento, né, de morte mais humilhante que tinha antigamente, né? Era só realmente os rebeldes, os criminosos da pior estirpe que eram crucificados, né? E isso só nos faz amar mais ainda Jesus, porque ele se humilhou, né? Tem algumas pessoas, alguns estudiosos que dizem que aquele paninho, né, que estava sobre as vergonhas de Jesus, né, na verdade não estava, ele estava nu na cruz, né, completamente ensanguentado. E então existem pessoas que falam que foi ainda mais humilhante do que a gente já conhece, que a gente já sabe, né? E realmente tem pessoas que falam que a cruz, por ser esse instrumento de tortura e de morte, ela ainda é maldita, que a gente não deve usar a cruz num colar, não deve usar num brinco, não deve usar num anel. A gente não deve usar a cruz porque ela ainda seria maldita. Bom, eu vou falar o que eu entendo. O que eu entendo é que nenhum lugar é comum depois que Jesus passa por ele, né? Eu entendo que antes a cruz, que era um símbolo de tortura e morte, depois que Jesus passou por ele e depois que Jesus se fez maldição por nós, depois que Jesus pagou, né, o preço de todos os nossos pecados naquela cruz, né, o que antes era um símbolo de tortura, de humilhação, se tornou um símbolo de redenção, de amor, de esperança, de nova vida, sabe, de boa notícia, né, de realmente restauração, cura, libertação, né? Então eu entendo que a cruz ela não é maldita, né? Eu tenho um brinco, né, que tem uma cruzinha, né? Enfim, eu já tive colar de cruz também. Então eu entendo que a cruz ela não é mais maldita, né? Porque Jesus, ele ressignificou o sentido de cruz. E você, qual é a sua opinião? Você acha que a cruz ainda é maldita? Você acha que a gente não deve usar a cruz num colar, num anel, num brinco? Ou para você não ter nenhum problema e você entende como eu que depois que Jesus passou pela cruz, ele ressignificou, ele mudou o simbolismo de cruz, ele mudou o significado, e que hoje a cruz é símbolo de redenção e restauração. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like para fortalecer o canal, um beijo e até o próximo. Tchau!